entrevistado de hoje aqui no Tabuleiro do Poder é o jornalista Ricardo Cocho, que nos recebe aqui na casa dele. Ricardo Cocho tem mais de 50 anos de profissão no jornalismo e já trabalhou também nos principais veículos de imprensa do país. Atualmente mantém o blog Balaio do Cocho e, em 2008, foi um dos 5 jornalistas brasileiros contemplados com o troféu especial de imprensa da ONU. Bom, ele também foi secretário de Imprensa e Divulgação da Presidência da República entre os anos de 2003 e 2004, no governo Lula, de quem é amigo há mais de 40 anos. Bom, Cocho, muito obrigado por falar com a gente, é uma honra te receber aqui. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Só uma coisa, aqui não é a minha casa, não. Aqui é o prédio onde eu moro, no flat, né? Que senão vão achar que jornalista ganha bem. Então, para começar, o senhor publicou em dezembro do ano passado na Folha uma coluna comparando o Bolsonaro com o Jânio Quadros. Hoje o senhor ainda vê semelhanças entre os dois? Essa coluna eu fiz na Folha pouco antes da posse do Bolsonaro. Mas pelo que ele mostrou na campanha, pelo que se sabia dele, né, já dava para ter ideia do que viria depois, né? E o Jânio Quadros tinha em comum com o Bolsonaro o fato de ser maluco, né? Mas tinha uma grande diferença, o Jânio era um intelectual, um homem culto, professor de português, conhecia o mundo, né? E largou a presidência com 6 meses. E o meu palpite, isso em dezembro do ano passado, né, é que poderia acontecer a mesma coisa com o Bolsonaro, porque ele não tinha a menor condição de governar o país. No caso do Jânio, o Jânio era conhecido pelos bilhetinhos, né, do tempo de vocês. Ele governava por bilhetinhos, ele mandava bilhetinhos para ministros, para jornalistas e tal. E o Bolsonaro, aí é outra coisa em comum, governa pela internet, né, pelo WhatsApp, Twitter. Bilhete virtual. Bilhete, exatamente. Eu acho que caminha para ser um outro Jânio Quadros. E hoje muitos outros jornalistas estão especulando que possa ter uma renúncia. Até a deputada Tabata Amaral disse também que pode ser que ele renuncie. Não, eu até fiquei satisfeito, né, porque eu escrevi isso bem antes e nos últimos tempos vários colegas jornalistas também estão fazendo essa comparação, né? Mas eu não acredito que ele é maluco, né? A gente percebe ele falando, né? Mas ele tem muito apego ao poder, né? E o Jânio não tinha isso. E quais seriam as consequências para o país também, que acabamos de passar por um processo de impeachment? Essa é a grande pergunta que todo mundo se faz. Eu acho que 5 meses de governo está na cara que ele não tem condições de governar, a menor condição de governar o país. O que se pergunta é o seguinte, ele tem que sair. Mas como? Quando? De que maneira? Né? Quem que vai amarrar o guizo no pescoço do gato? Né? Quais são as opções? As opções é o vice, né, se houver impeachment, então Mourão, que é da mesma escola, da mesma política que ele. Né? E é um general, ele estudou mais, não é um débil mental, ao contrário, que é mais perigoso. Né? O que vai fazer? E o senhor acredita que seria melhor para o país o Bolsonaro ou o Mourão no poder? Nenhum dos dois. Eu defendo, como defendi muito tempo atrás, no final da ditadura, né, eleições diretas. E a ascensão do Bolsonaro foi um processo muito rápido, né? Em pouco tempo cresceu muito a popularidade dele. A que o senhor atribui essa vitória? Há 2 fatores principais. A vitória dele é mais ou menos como um desastre de avião, né? Nunca é um fator só, um motivo só. É um conjunto de fatores que se somam e que leva a isso, a uma tragédia, que para mim foi uma tragédia a eleição dele, né? Mas teve 2 fatos mais importantes. Primeiro, a facada, que com isso ele virou vítima, passou a ocupar todo o espaço dos telejornais toda a noite. Acabou não indo nos debates? Não também, foi, né? Fugiu dos debates, né? Ele só tinha 8 segundos no horário eleitoral, passou a ter meia hora nos telejornais, né? Fugiu dos debates. E outra coisa que aconteceu mais ou menos na mesma época foi o TSE não deixar o Lula ser candidato, né? Ele foi cassada a candidatura dele, né? E na mesma época, que era assim, quando aconteceu a facada, o Lula tinha 40% na pesquisa e o Bolsonaro nunca tinha passado de 20%. Era sempre mais ou menos essa proporção. Depois da facada começou a mudar, ele foi subindo, né? Aí o Lula não podia ser candidato, demorou muito para lançar, eu acho que foi um erro do PT, dele, né? Demorou demais para lançar o Fernando Haddad, que teve pouco mais de 20 dias para fazer campanha.
como havia um movimento muito grande anti-PT no país inteiro, em todas as áreas, ele surfou nessa onda, né? Inclusive no final com o apoio da mídia. O senhor falou do Fernando Haddad. O senhor acredita que o Fernando Haddad foi a escolha certa do PT para substituir o Lula? A política não tem muito, sabe? Eu acho que ele foi o candidato natural, né? Ele tinha sido ministro, um bom ministro do governo Lula, excelente ministro de Educação. Acho que foi um bom prefeito de São Paulo. É um cara sério, um cara honesto. Nunca houve nenhuma denúncia contra ele. Acho que seria o presidente ideal para o país. Ele é o sucessor natural do Lula? Não. Não. Naquela circunstância, a vida é feita de circunstâncias. Ulisses Guimarães, sempre que eu também fui muito amigo dele, era o sábio, velho Ulisses. A política é o homem e suas circunstâncias. Naquela circunstância do ano passado, ele era o nome, né? Mas daqui até a próxima eleição pode acontecer tanta coisa, né? E o próprio Lula, no último discurso que ele fez antes de ser preso, lá em São Bernardo, né? Ele fez um discurso longo, né? Se despedindo, né? Ele sabia que tinha que se entregar. Ele falou muito do Guilherme Boulos, né? A luta continua, chamou o Boulos para frente do palanque e tal, e nas entrevistas também ele tem citado muito o Boulos, que eu acho que pode ser, mal comparando, claro, um líder de massas como foi o Lula, né? O Haddad não é um líder de massas, não é um grande, não tem um carisma, né? Couto, eu queria te perguntar também, hoje em dia, quem que está fazendo a oposição ao governo Bolsonaro? E como é que o senhor acha que tem que ser essa oposição? Não tem uma frente de oposição, não tem. Aí tem 500 motivos que não vou falar agora, porque senão não fala de outra coisa. Bolsonaro pode reclamar de todo mundo, menos da oposição. E quem faz oposição a ele é ele mesmo, ele e a turma dele, né? E cadê o PT nesse momento? Boa pergunta. Então nós estamos numa situação terrível hoje, eu acho, a pior que eu já vi na minha vida em 50 anos como repórter, né? Que você não tem nem governo e nem oposição. A gente vive um regime de anomia social. Couto, vou ler um pedacinho aqui de um trecho do título de uma reportagem do seu blog. O senhor disse assim: Lula falava de igual para igual com os grandes líderes mundiais. Quanta diferença! E aí a gente fica instigado a te perguntar, né? Como é que o senhor vê a condução da política externa do governo Bolsonaro? É um ministério que é um hospício, né? É um manicômio, né? E um dos pacientes mais graves é o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, né? O problema é que os pacientes desse manicômio assumiram o poder no Brasil. Não foram os médicos, foram os pacientes. Voltando um pouquinho nas eleições do ano passado, o PT e o PSDB estavam no poder há mais de 20 anos. E o PSDB saiu muito enfraquecido das eleições. E o PT também. Os dois partidos. Os dois. Como o senhor vê esses dois partidos agora? Olha, eu acho que o sistema partidário brasileiro está destroçado. Né? E claro que a solução não é a nova política do Bolsonaro, né, que elegeu um monte de cacarecos. Pegar essa bancada do PSL aí é um circo de horrores, né? Alexandre Frota, aquela Joyce, não sei das quantas, enfim. Vai ter que, uma reforma que eu não sei como, quando vai acontecer, a famosa reforma política, que é uma reforma política, partidária e eleitoral, para se criarem partidos de verdade no Brasil. O PT e o PSDB foram os últimos partidos orgânicos, né, de um sistema político que faliu. O Brasil tem que começar de novo. Sabe, não é, essa reforma da Previdência tem que ser feita uma reforma, mas não vai resolver nada. Não vai criar emprego. Em outubro, o senhor escreveu uma carta ao Ciro Gomes dizendo que talvez ele fosse a única saída para a volta para a democracia, o único jeito de salvar a democracia. Como o senhor avalia as ações do Ciro Gomes na campanha? Eu acho que o Ciro é um dos políticos brasileiros mais preparados para ser presidente da República. Mas ele tem uma personalidade complicada e ele mesmo sabe disso, né? O Ciro, na cabeça dele, achava que era a vez dele. E como o Lula estava preso, ele teria que ser o cabeça de chapa e o PT indicaria o vice. Mas as coisas não são fáceis assim, né? O PT era e ainda é um grande partido, embora esteja, como os outros, muito enfraquecido, mas ainda é um partido forte e era na eleição, tanto que a diferença nem foi tão grande, né, entre o Haddad e o Bolsonaro. É difícil, aquele negócio de engenheiro de obras feitas. Eu acho que o Ciro cometeu acho que nessa carta eu falo isso, um grande erro político. Foi ter ido para Paris depois do primeiro turno.
jamais ele poderia fazer isso. Não que ele tivesse obrigação de apoiar o PT ou o Haddad, mas ele não poderia sair do país. Ele ficou em terceiro lugar na eleição, ele era um ator político importante para estar aqui naquele momento. Eu acho que na política a pior coisa que tem é a omissão. Você pode ter uma escolha errada, mas você não pode se omitir. Agora, Couto, uma coisa também que a gente quer explorar um pouco aqui na entrevista, aproveitando a oportunidade de estar do lado de uma das pessoas que mais conheceram Lula, estiveram mais próximas dele, 40 anos pelo menos de amizade entre vocês dois, né? E eu queria te perguntar uma coisa mais pessoal, qual o momento mais marcante dessa relação de vocês dois? Rapaz, é difícil, é tanto momento marcante, sabe? Quando eu fiquei no governo lá 2 anos trabalhando com ele me convidava muito para ir no fim de semana ou na Granja do Torto ou no Alvorada. Poucos amigos, 3 ou 4, fazer um churrasquinho e tal, ver futebol. E a gente ficava lembrando de muitos momentos, né? Sabe? Bons e ruins. Claro que o momento mais legal foi quando ganhou em 2002, né? Depois de 3 derrotas, né? E a vitória em 2002 foi engraçado, porque a gente estava num hotel aqui perto, Lula com a família, e o pessoal mais próximo do PT, a minha família também estava lá. E minha filha, Mariana Couto, que também é jornalista, era da Globo na época, foi escalada para acompanhar o Montenegro, Carlos Augusto Montenegro, presidente do Ibope, que ia às 5 horas da tarde anunciar na Globo a boca de urna. E ela ficou com ele a tarde inteira e tal, para poder entrar ao vivo na boca de urna. E me ligou umas 3 horas da tarde e falou: pai, pode falar para o Lula que ele já ganhou a eleição. O Montenegro me falou que não tem mais jeito, ele vai ganhar a eleição, não sei o quê. Aí ele estava almoçando com o Zé Dirceu, o Mercadante, com esse pessoal aí. Falou: Lula, minha filha ligou agora, falou com o Montenegro, disse que você vai ganhar a eleição. Que grande novidade, só você que não sabia. Porque ele tinha uma vantagem grande nas pesquisas. Mas aí aconteceu um negócio engraçado, na hora que foi anunciar a boca de urna, eu tive que chamar eles lá na sala, que estavam lá conversando, para televisão para ver, né? E aí estava minha filha ao vivo, no link lá com o Montenegro. Isso foi um negócio muito emocionante, né? Um outro trecho do blog do senhor, o senhor escreveu assim: Lula sabe que não deve esperar muito da justiça para voltar às ruas. E o senhor acredita que vai então demorar para ele sair da superintendência lá em Curitiba? Não tem mais lei, não tem mais Constituição, né? Cada ministro do Supremo toma uma decisão que der na telha dele, atendendo a interesses políticos, econômicos e tal. Então é imprevisível, né? O Toffoli agora está amiguinho do Bolsonaro, todo dia aparece tomando café da manhã. É uma coisa ridícula. O presidente de um poder não pode ser servil ao presidente de outro poder. E se depender desse governo, né, e da pressão de setores da sociedade e da mídia também, não vão deixar o Lula sair. Porque tudo que foi feito, essa Lava Jato, aí tinha um único objetivo, era tirar o Lula do jogo político. Então, deixar o Lula preso não é só uma questão de ter um réu preso, é pelo que ele significa para o país, para a história do país, né? E o Bolsonaro morre de medo que a justiça mude de ideia e solte o Lula, porque aí muda tudo, né? Embora ele não possa ser candidato, né, com a condenação que ele tem, não sei quantos anos aí, só vai ser candidato quando tiver mais de 100, né? Ele acha que vai viver 120, né? E qual que é o balanço que o senhor faz desses 5 anos de Operação Lava Jato para o Brasil? Ela atingiu o objetivo dela, né? Ela tinha um organograma, um cronograma, que seguiu aquilo, né? Primeiro o impeachment da Dilma, né? Aí entra o Temer, depois a prisão do Lula e tirar o PT da cena política, principalmente o Lula. E o PT, uma pergunta direta, assim, cometeu erros? Claro, todo mundo comete erros, né? Se a gente for falar de erros, vamos ficar aí também mais 2 dias, né? O Lula cometeu erros, escolhas políticas, o PT cometeu também, mas nada justifica o que foi feito. Ele está preso num processo sem provas, de um apartamento que não é dele. Com toda a experiência que o senhor tem de tantos anos no jornalismo, como o senhor avalia a relação desse governo com a mídia? Olha, eu nunca vi nada igual, nem na época da ditadura militar. A partir do dia da posse. No dia da posse, eles confinaram jornalistas em áreas lá de Brasília, que não tinha água, não tinha comida. Eles só podiam sair do chiqueirinho com segurança, aquele negócio todo.
Isso não acontecia nem no regime militar. Comecei em 64. Quer dizer, eu peguei toda a ditadura, do começo ao fim, né? O tratamento que se dava à imprensa não era dessa maneira, sabe? Houve perseguição a jornalistas, não vamos fazer comparações. Prenderam, torturaram, mataram jornalistas e tal. Mas eu digo na relação do jornalista no trabalho, numa viagem internacional, numa cerimônia, sabe, era respeitosa, sabe? A gente não era maltratado, né? E agora não, agora a imprensa virou inimiga do Bolsonaro. Isso é um jogo dele. Ele vive em guerra, então ele tem que ter inimigos. Agora não pode ter só inimigos. Então hoje está dividida a imprensa. Ele tem imprensa amiga, né? Vocês conhecem, eu não vou citar nomes aí, porque questão de ética, também não quero mais arrumar briga com ninguém, mas está na cara que algumas emissoras de televisão são chamadas por ele para fazer entrevistas encomendadas, e outros são considerados inimigos, né? Está muito claro isso. Há pouco tempo atrás, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, impediu um conteúdo sobre uma delação. Foi uma bobagem. O Supremo está se degradando também, sabe? Não tem que se meter com isso. Eu sou amigo pessoal do Toffoli, trabalhamos juntos também no governo Lula, então eu não estou entendendo o que está acontecendo com ele. E foi censura? Foi. Eu sou contra qualquer tipo de censura. Couto, para a gente finalizar então, o que a gente pode esperar dos próximos meses para o Brasil? Eu acho que nós não temos que esperar, nós temos que fazer. Cada um na sua área, cada um no seu trabalho, na escola, na fábrica, na igreja, onde for. Eu acho que o cidadão brasileiro, né, tem que tomar o país novamente nas mãos. Eu sempre lembro da campanha das diretas já, me desculpa, mas que foi um marco na minha vida como jornalista e no país, né? É só quando as pessoas se unem. Cadê a sociedade civil? Cadê a oposição? Cadê a sociedade civil? Alguns grupos estão se encontrando, estão conversando. Nós vamos ter que retomar o país. Esse país foi tomado da gente. Tá? Uma eleição fraudada pelo judiciário, né? Sabe? Tiraram o candidato favorito da disputa, né? Depois foi aquela sujeira toda na internet, que continua, o que explica as mobilizações que o Bolsonaro ainda faz, né? Agora, não é esperar, viu, Afonso, né? Afonso, nós temos que discutir o que nós vamos fazer. Isso vale para todo mundo, vale para vocês. Aliás, vocês são dois jovens que eu admiro porque vocês realmente sabem do que estão falando, né? Porque tem muita gente que fala e não tem a menor ideia. Vai lá na internet, escreve qualquer bobagem. Escrevendo, que é o que eu sei fazer, não sei fazer outra coisa, ajudar nesse processo. Eu acho que isso vale para todo mundo, principalmente para os jovens. Nós conversamos então com o Ricardo Couto, que gentilmente nos atendeu. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um papo bom. Obrigado. Gostei. Obrigada.